Renovo meus votos de boa tarde. Tenho muito prazer, muita alegria de estar aqui e de compartilhar algumas ideias e reflexões sobre liberdade de expressão, sobre assédio judicial e sobre os temas relevantes que envolvem a liberdade de expressão e de imprensa no mundo contemporâneo. Queria saudar com muita alegria o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, meu querido amigo, parceiro, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, a conselheira Daiane Nogueira de Lira, conselheira do Conselho Nacional de Justiça e presidente da Comissão de Comunicação Social, e também meu querido amigo, o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Francisco Oliveira Neto. Há uma praxe aqui do Conselho Nacional de Justiça da autodescrição. Eu não consigo me acostumar com isso, mas é a praxe. Portanto, meu nome é Luiz Roberto Barroso, eu meço 1,80 m, peso uns 83 quilos, estou quase no peso, tenho pele morena clara, meus cabelos eram castanhos, estão ficando esbranquiçados, meus olhos são castanhos com olheiras profundas de quem tem dormido menos do que precisa. Eu estou de terno preto com uma gravata vinho e preta e uma camisa branca. E falo um pouco sobre a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, olhando um pouco o passado. Depois falo um pouco sobre o presente e a própria jurisprudência do Supremo e, por fim, falo um pouco sobre a revolução tecnológica. Mas eu queria ainda, numa introdução, falar um minutinho sobre a minha própria relação com a imprensa de uma maneira geral. Eu sou uma pessoa cuja formação deve imensamente à imprensa de uma maneira geral. Eu fui, desde a minha primeira juventude, desde o final da adolescência, um leitor compulsivo. Eu sou um leitor compulsivo, meu estado natural é lendo alguma coisa. Mas eu fui um leitor habitual de jornais e revistas desde aí 16, 17 anos, e eu despertei para a vida brasileira, para o mundo no Brasil, com uma notícia de jornal. Em 1975, quando ocorreu a morte do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do 2º Exército em São Paulo. Esse foi um dos episódios mais marcantes na minha formação e na minha compreensão do mundo. Eu leio, e foi o momento que eu começava a ler o jornal, não mais da última página, onde era o esporte, para frente, mas lendo da primeira página adiante. E na primeira página dos jornais, saiu a notícia de que o jornalista Vladimir Herzog, diretor da TV Cultura, havia se apresentado espontaneamente nas dependências do 2º Exército em São Paulo e havia se suicidado durante aquela madrugada. Eu li aquela notícia e registrei o fato. No dia seguinte, ou 2 dias depois, saiu uma nova notícia que Vladimir Herzog, que era judeu, havia sido enterrado no cemitério israelita, mas muito simbolicamente não na ala dos cemitérios israelitas reservada para os suicidas. Eu sou de família judaica, como muitos saberão, isso também me chamou a atenção. Depois eu leio nos jornais, creio que da segunda-feira seguinte, que Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal arcebispo de São Paulo, portanto, chefe da Igreja Católica, havia celebrado um culto ecumênico na Catedral da Sé, ao qual compareceram 8.000 pessoas. E aí aquilo formou um estranho quebra-cabeças na minha mente. Eu disse, o Vladimir Herzog era judeu, não foi internado na ala dos suicidas, apesar da versão oficial ser de suicídio. E o chefe da Igreja Católica faz um culto ecumênico e comparecem milhares de pessoas. Está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou sendo capaz de perceber. É justo a presença do conselheiro Pablo Coutinho Barreto também, prazer tê-lo aqui. Está acontecendo alguma coisa que eu não estou percebendo. E aí eu fui me interessar, eu jogava vôlei no Clube Israelita Brasileiro,
e naquela época já havia alguns jornais alternativos, Movimento, Opinião. Eu fui montando a quebra-cabeças e descobri que Vladimir Herzog tinha sido preso arbitrariamente e havia sido barbaramente torturado e tinha morrido nas dependências do 2º Exército em São Paulo, naquela madrugada. Esse episódio que eu acompanhei pelos jornais, ele marcou a minha vida porque, quando eu finalmente desvendei o quebra-cabeças, eu disse, eu quero estar do lado da história oposto ao das pessoas que fazem isso e permitem que isso seja feito. E a partir daquele dia, o regime militar arrumou um adversário pacífico, mas muito determinado, que eu sou muito determinado nas coisas que eu faço na minha vida. E, portanto, eu passei a ser um militante contra o regime militar. Entrei para a Faculdade de Direito em 1976 e participei da reconstrução do movimento estudantil que estava sendo reconstruído naquele período pós-anos de chumbo, que começa com a abertura do presidente Geisel no pós-74. Portanto, só para fazer esse registro de que a imprensa tem um papel importante na minha vida. Nós éramos assinantes da minha casa do Jornal do Brasil e da revista Veja. Antes ainda da revista Visão, que era o que meu pai lia, mas eu não sou desse tempo, eu só via. E, portanto, eu passei a minha vida consumindo as publicações de uma maneira geral. E ainda hoje eu acordo de manhã e leio a primeira página de todos os principais jornais brasileiros e leio pelo menos a primeira página do New York Times. Faz parte da minha vida saber, e assino a The Economist, que eu leio na medida do possível também ao longo da semana. Portanto, eu tenho uma relação muito profunda e intensa com o jornalismo e grande admiração pelo jornalismo, mesmo quando me criticam injustamente. Eu falo agora um pouco, olhando a história e começando a parte 1 da minha exposição, sobre o passado, olhando a liberdade de expressão e de imprensa em perspectiva na história brasileira. Nós começamos muito mal em matéria de liberdade de expressão. O padre Aires Cabral, quando ele encontrou a carta do Pero Vaz de Caminha na Torre do Tombo, em São Paulo, e a divulgou, que foi ele que a divulgou, ele cortou algumas partes da carta do Pero Vaz de Caminha, porque achou que Caminha descrevia com um pouco de entusiasmo demais a nudez das Índias que havia encontrado aqui no Novo Mundo. Dando um salto no tempo, já quando a família real portuguesa migra para o Brasil em 1808, fugindo de uma Europa à mercê de Napoleão, eles criam a imprensa régia, que tinha por responsabilidade censurar todos os livros que fossem publicados na colônia e autorizar previamente. Quem pegar livros mais antigos tem que ter um carimbo da imprensa régia autorizando a publicação do livro. Dando um outro salto no tempo, nós vamos chegar à ditadura de Getúlio Vargas e o Departamento de Imprensa e Propaganda. Há uma história folclórica que se conta dessa época do Aparício Torelli, o barão de Itararé, e ele tinha mais de uma publicação, e um dia alguns agentes da polícia do Getúlio Vargas o sequestraram, inconformados com as críticas que ele fazia, deram uma surra nele e depois levaram ele de volta. Dizem que essa é a origem da placa "Entre sem bater", que ele colocou na porta do gabinete de trabalho dele. Dando ainda um salto no tempo, e aí já chegando um pouco no que eu vi, ninguém me contou, nós chegamos ao regime militar e à censura durante o regime militar. E aí nós tivemos, sobretudo no período Médici, mas ainda vai avançado no período Geisel, a presença de censores na redação de todos os jornais. E, portanto, as matérias tinham que ser previamente submetidas. E aí, alguns veículos de imprensa, sobretudo os que faziam mais oposição, tinham que deixar espaços em branco. Eu me lembro que tinha um jornal no Rio de Janeiro, que era o mais censurado, a Tribuna da Imprensa, que deixava páginas em branco, ou a opção usada pelo jornal Estado de São Paulo,
e pelo outro, que naquele tempo tinha matutino e vespertino, que acho que era Folha da Tarde, em que, nas matérias que eram cortadas, eles publicavam poesias de Camões ou receitas culinárias. E aquela era a forma que os jornais tinham de comunicar que aquelas matérias haviam sido censuradas. Me lembro que o Pasquim, aí um dia levantaram a censura e o Pasquim, logo na primeira ou segunda edição, publica uma capa de gosto extremamente duvidoso, mas bota a Jacqueline Kennedy, que tinha acabado de casar com o Aristóteles Onassis, e eles botaram a capa chamada Galinha dos Ovos de Ouro. E aí a censura apreendeu o jornal. E eu quero dizer que a liberdade de expressão ela assegura até mesmo o direito ao mau gosto. E, portanto, não cabe a ninguém fazer juízos estéticos sobre o que está sendo publicado. Portanto, a imprensa era censurada. Eu me lembro que havia uma revista, Ele e Ela, que era uma revista masculina e tinha regras muito específicas para a publicação dessas revistas. Uma das regras, porque a censura geralmente é uma coisa meio ridícula, é que só podia exibir um seio. Não me perguntem por quê. E a Ele e Ela exibiu, numa das fotos, 2 seios. E foi apreendida pela exibição de 2 seios femininos na sua edição. As músicas todas tinham que ser previamente submetidas à divisão de censura da Polícia Federal. Vocês podem imaginar todas as músicas no país, para tocarem no rádio ou serem exibidas na televisão, tinham que previamente ser aprovadas pela censura. E aí, eles, de vez em quando, davam uma bobeada. Uma vez passou, em 1970, passou uma música do Chico Buarque, que depois se tornou famosa, chamada Apesar de Você, e a censura não percebeu que aquilo era uma música de protesto, achou que era uma música romântica de alguém muito queixoso, com dor de cotovelo. E depois de uns 2 ou 3 meses a música tocando no rádio, eles se deram conta que Apesar de Você era eles. E aí eles proibiram o Apesar de Vocês, e aí invadiram a sede da Philips, que era que havia editado um compacto simples, e de um lado era Apesar de Você, do outro lado era uma música muito bonita, chamada Desalento. Essa sim, uma música romântica e de grande dor de cotovelo, que termina: pede, diz a ela que eu entrego os pontos. Mas aí eles apreenderam o disco, e o próprio Chico Buarque, como as músicas dele eram censuradas, ele passou a submeter à censura com um pseudônimo, que era Julinho da Adelaide. E aí a filha do então presidente Geisel dá uma entrevista a um órgão de imprensa, e ela disse que gostava muito do Chico Buarque, que era o compositor mais censurado da República. E aí ele faz uma música sob o pseudônimo de Julinho da Adelaide, em que o estribilho era: você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Ou seja, a vida era um tanto vivida nas entrelinhas do que era possível fazer. Na televisão, todas as novelas tinham que se submeter à sinopse da novela para ser aprovada. A primeira versão de Roque Santeiro foi proibida de ser exibida. Me lembro que o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passava à tarde, eles proibiram o pó de pirim plim plim que tinha na história original do Monteiro Lobato, e o fundamento era que podia levar as crianças a outras fungações menos ingênuas. Enfim, era uma vida que o filme Laranja Mecânica, não sei quem assistiu, é um drama psicológico intenso, e aparecia pessoas nuas na tela, e era proibido. Então, os produtores colocavam tarjas cobrindo seios e órgãos genitais, e os atores corriam no cenário, e as tarjas corriam atrás. E era assim, era um drama psicológico que no Brasil era um humor, porque ficava todo mundo vendo se a tarja ia chegar a tempo. Portanto, esse foi o
eu diria, o apogeu da censura foi a proibição de a imprensa divulgar que havia um surto de meningite no início dos anos 70, porque aquilo ofuscava a ideia de Brasil grande e, com isso, você impedia as pessoas de se prevenirem da doença ou saberem que ela estava acontecendo. Eu estou descrevendo isso porque boa parte do que eu estou descrevendo, não da carta de Pero Vaz de Caminha nem do Vargas, mas boa parte do que aconteceu no regime militar ninguém me contou. Eu estava lá, eu fui editor de um jornal na faculdade de Direito, chamava-se Andaime, e a gente rodava na Tribuna da Imprensa, que era um jornal mega censurado no Rio de Janeiro. E então nós fazíamos assim, quando a Tribuna da Imprensa acabava, os censores estavam lá. Quando a Tribuna da Imprensa acabava de rodar, eles verificavam que tudo tinha ficado conforme, e aí os censores iam embora e a gente entrava e rodava o nosso jornal, que era um jornal mensal. Um dia, os censores esqueceram alguma coisa, ou cismaram com alguma coisa, ou alguém denunciou a gente, aí eles voltaram e aí apreenderam o jornal e a gente. E fomos, então, todos na Polícia Federal. Eu até hoje me lembro do diálogo que nós mantivemos, éramos uns 5, a gente queria liberar o jornal, né? E com o coronel, que era o superintendente da Polícia Federal no Rio, que era um homem educado e foi gentil, sem nenhum tipo de truculência, mas ele disse, é que vocês dizem aqui no jornal, um artigo meu, que no Brasil há censura. Eu queria dizer, dizia o coronel, que no Brasil não há censura. E aí, eu procurando acertar o tom para não ser nem omisso, nem provocador, eu disse, mas, coronel, assim, o que exatamente a gente está fazendo aqui, então? E aí ele disse, é porque eu queria conversar com vocês, porque vocês são inocentes úteis do comunismo, e acho que é meu papel alertar que vocês estão se prestando a esse papel. E aí fomos devidamente advertidos, ele liberou o nosso jornal, mas era só para dizer que era um tempo em que a vida era vivida entre apreensões no sentido físico e apreensões psicológicas do que vai acontecer e do que vão fazer. Aí termina o regime militar e ainda tivemos um episódio dramático de censura, esse patrocinado pela Igreja Católica, quando vem um filme chamado Je vous salue Marie, que era um filme que tinha uma apresentação de Nossa Senhora, numa versão que a Igreja Católica não endossava, e aí eles proibiram. Foi um caso de censura já pós-redemocratização no Brasil. Aí vem a Constituição de 88 e ela passa a ser um libelo contra o passado. A Constituição de 1988, ela redundantemente fala em liberdade de pensamento, fala em liberdade de expressão, depois tem um capítulo para comunicação social, e ela foi bem obsessiva, eu diria, em matéria de proteção de liberdade de expressão. Mesmo assim, a cultura do país ainda continuou a ser uma cultura relativamente censória. Eu, infelizmente, não tive tempo de fazer a estatística, mas até queria depois pedir para fazermos isso lá no Supremo, o número de reclamações que os ministros do Supremo deram contra decisões de juízes e tribunais inferiores, suspendendo publicações, sobretudo notícia que fala mal do judiciário. E aqui é um sentimento extremamente censório que ainda subsiste na vida brasileira, embora o Supremo, no geral, tenha sido um tribunal especialmente libertário em matéria de expressão, talvez com uma ou outra derrapada, mas as decisões foram as mais diversas em áreas de liberdade de imprensa. Há um caso famoso, meu querido amigo Carlos Aires, em que ele invalida por inconstitucional integralmente a lei de imprensa de 1967, que vinha do regime militar. O Supremo tem uma posição relativamente libertária em matéria de liberdade de expressão, com exceção
muito veemente em relação aos discursos de ódio. E aí há uma decisão importante do Supremo, no chamado caso Elvanger, em que o Supremo considera que o antissemitismo, uma manifestação de ódio aos judeus e, inclusive, a negativa do Holocausto, que constitui. E aí, como não havia tipificação específica para o antissemitismo, o Supremo enquadra o discurso de ódio na lei que proíbe o racismo. E, portanto, o Supremo faz uma construção, num caso bastante disputado, bastante dividido no Supremo, mas faz uma construção de que não existem raças, que, portanto, esse é um conceito imprestável do ponto de vista científico. Mas o Supremo equipara a lei que protege contra o racismo e substitui racismo por grupos vulneráveis. E, portanto, qualquer discurso de ódio contra grupos vulneráveis passa a ser enquadrado como racismo. Originariamente, a Constituição exige a tipificação do crime de racismo em relação ao racismo étnico, mas é estendido naquela decisão também ao racismo contra os judeus. E mais à frente, agora já mais recentemente, num voto antológico do ministro Celso de Mello, o Supremo criminaliza a homofobia, considera igualmente criminalizável os discursos de ódio contra as pessoas homossexuais ou transexuais. Portanto, essa tem sido uma restrição específica e penso que importante que o Supremo tem em relação à liberdade de expressão de uma maneira geral. E o Supremo também equiparou a injúria racial ao racismo. Mais à frente, num caso importante, não propriamente de liberdade de imprensa, mas em alguma medida também, o Supremo derruba por inconstitucionais os dispositivos do Código Civil que exigiam prévia autorização para biografias. A vida ia ser inteiramente chapa branca se você precisasse de autorização prévia de qualquer pessoa para contar a história da sua vida. Houve uma decisão importante em matéria de humor, de uma maneira geral, e um caso especial do Porta dos Fundos. E houve um caso curioso, passou um pouco abaixo do radar, mas é um caso curioso, que envolvia o diretor teatral Gerald Thomas, que fez uma encenação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro da peça Tristão e Isolda. Uma história relativamente trágica, uma história medieval, e no Tristão e Isolda parece que a montagem não foi feliz. E ao final da montagem, o público vaiou estrepitosamente a encenação que ele havia feito. E aí o Gerald Thomas sobe no palco, era a estreia, e o público vaia, disse que aquilo ecoava pela Cinelândia, fecharam até o Santos Dumont, não, estou exagerando, mas aquilo ecoava pela Cinelândia, e aí ele, indignado, subiu ao palco e virou-se de costas e abaixou as calças e exibiu as nádegas para um público que achou que já tinha visto tudo de ruim que era possível naquela noite. E aí ele é processado criminalmente por ato obsceno. E ele tenta trancar a ação penal, e o primeiro grau não tranca, o segundo grau não tranca, o STJ não trancou. Nesse incrível sistema processual brasileiro, a matéria chega no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, então, dá uma decisão que é interessante, em que sustenta que, naquela hora da noite, uma peça madura, temática madura, para um público adulto, que aquilo não deveria ser encarado como um ato obsceno, mas como uma forma de liberdade de expressão, e concede o habeas corpus para trancar a ação penal, até hoje me lembro, contra o voto da ministra Ellen Grace, que ficou indignada com aquela situação. Mas esta peça, e agora não tem tanto a ver com liberdade de expressão,
mas tem a ver com interpretação. Nesta peça, não na encenação dele, mas numa das versões que eu li, há um episódio. Tristão e Isolda eram apaixonados um pelo outro, mas eles não ficam juntos. Isolda se casa com o rei. Mas acho que a vida no palácio não estava muito animada e tal. Passa um tempo e ela volta a se encontrar com o Tristão. E eles voltam a ter um relacionamento e alguém denuncia ela pelo crime de adultério. Na época era ainda mais na Idade Média. E aí, então, ela é levada a um julgamento eclesiástico, onde a mentira significaria a pena de morte. Então, ela pede ao Tristão que se vista como um mendigo e espere por ela na porta do local onde vai ter o julgamento. Aí ela chega lá na sua carruagem e aí ela pede, aí vê o Tristão vestido como mendigo e fala para ele: você aí, me leve nos braços até o local do julgamento, não quero sujar a minha roupa na poeira desse caminho. E aí o Tristão leva ela até o local do julgamento, onde o clérigo faz a pergunta fatídica, se ela alguma vez havia traído seu marido, o rei. E ela disse: eu juro solenemente que jamais estive nos braços de outro homem que não os do meu marido e os desse mendigo que me trouxe até aqui. E que, portanto, não mentiu e aparentemente escapou da pena fatal. Mas eu dizia, o Supremo, então, tem, tirando a questão dos discursos de ódio, uma jurisprudência relativamente libertária, inclusive nas expressões artísticas em geral, e uma decisão importante que houve aqui no Supremo foi o direito ao esquecimento, que eu acho que produzisse uma decisão boa. Eu não pude participar porque eu tinha sido advogado da parte. Houve um caso há muitos anos no Rio, que foi um assassinato, caso Doca Street. Muitos mais antigos já terão ouvido falar. Era um crime passional que aconteceu em Búzios, em que o companheiro matou a sua companheira, amante não, porque não eram casados, a sua companheira, que era Ângela Diniz, que era uma socialite, enfim, foi um crime muito famoso, teve um julgamento, e o advogado do Dock Street foi o Evandro Lins e Silva, era um conhecido advogado criminal, e ele foi absolvido com a tese de legítima defesa da honra. Ele a matou porque ela o traía, e essa tese foi aceita pelo tribunal do júri. Depois esse júri foi anulado, houve um novo julgamento e houve uma condenação. E aí uma emissora de televisão fez um programa, tinha um programa que narrava grandes crimes e narrou esse episódio, ou anunciou que ia exibir esse episódio. E aí ele entra em juízo, o Dock Street, e pede a proibição da exibição do programa. E o argumento dele era: eu já cumpri a minha pena, cumpriu lá, foi condenado a 15 anos, cumpriu a pena do jeito que se cumpre pena no Brasil, saiu. E aí ele diz: eu já estou ressocializado, eu tenho um novo negócio, eu me casei de novo, eu já tenho filho do meu novo casamento, e eu, portanto, não quero que exiba esse programa porque viola o meu direito de imagem e eu não estou cedendo a minha imagem. E o juiz não teve nenhuma dúvida, deu a liminar proibindo a exibição do programa. Aí a emissora de televisão ingressa dizendo: escuta, o meu direito à informação, o direito do público à informação, a liberdade de expressão, e eu estou narrando um fato. E aí surgiu essa dúvida de qual direito deveria prevalecer. É a questão mais difícil em direito, interpretação jurídica, é quando os dois lados têm razão. Ou seja, os dois lados tinham bons argumentos constitucionais. De fato, era o direito à imagem dele, e, de fato, isso envolvia a liberdade de expressão da emissora de televisão. E eu atuei no caso, na minha outra encarnação, e o argumento a favor da emissora de televisão foram três. Foram muitos, mas os três principais. O fato era verdadeiro, o fato ocorreu. 2, o conhecimento do fato foi obtido por meio lícito, o processo era público e estava na imprensa de uma maneira geral. E 3, crime não é fato da vida privada de ninguém. Porque senão o sujeito mata alguém, não quero nem que entre aqui, estou na minha casa. Portanto, e aí prevaleceu, e desde então eu atuei como advogado
da parte naquele processo em questões que envolviam direito ao esquecimento. Mas a matéria chegou no Supremo e o Supremo, creio que por unanimidade, entendeu que não existe o direito ao esquecimento, ou seja, o direito a você apagar de qualquer tipo de registro público ou jornalístico um fato que tenha efetivamente ocorrido. Acho que essa é uma jurisprudência do Supremo que prevaleceu ao longo do tempo. E aí, para chegar ao capítulo final da nossa conversa, nós chegamos a esse novo mundo que nós estamos vivendo, que é o mundo pós-revolução digital, mundo pós-revolução tecnológica. Porque o mundo pós-revolução digital, pós-revolução tecnológica, é um mundo em que se democratizou o acesso à informação, o acesso ao conhecimento e o acesso ao espaço público, de uma maneira geral. Antes da internet, o espaço público, a informação, circulava pelos meios de comunicação tradicionais, a televisão, o rádio e a imprensa. E tanto a televisão como o rádio e a imprensa faziam um controle editorial mínimo daquilo que chegava ao espaço público. Um controle pela técnica jornalística, pela ética jornalística, de um mínimo de autenticidade e de civilidade do que chegava ao espaço público. Não é que não houvesse problemas. Os meios de comunicação são em quantidade limitada, portanto, era difícil chegar ao espaço público e, por vezes, os meios de comunicação têm eles os seus próprios interesses. Mas, bem ou mal, você tinha um controle. O que aconteceu no mundo pós-internet é que, do mesmo passo que você democratizou o acesso ao espaço público, você também abriu as avenidas para a circulação sem filtro da desinformação, dos discursos de ódio, do assassinato de reputações, das teorias conspiratórias. E foi isso que aconteceu no mundo, e essa é uma das consequências negativas do mundo da internet e de uma das suas principais criações, que são as plataformas digitais. E, portanto, a primeira consequência dessa transformação é a circulação sem filtro da informação. A segunda consequência, que eu acho que tem custado um preço elevado à democracia, é a tribalização da vida. Os algoritmos e a inteligência artificial que regem as plataformas digitais, os blogs pessoais, a difusão dos anúncios, das ideias, das opiniões, dos artigos, a inteligência artificial direciona a cada usuário as matérias que correspondem à sua navegação prévia, aos seus interesses. E isso faz com que as pessoas passem a receber, cada vez mais intensamente, as notícias, informações, ideias e artigos que correspondem ao que elas já achavam, o que gera o que, em psicologia social, se tem chamado de viés de confirmação. A pessoa cada vez mais vai ficando convencida das suas próprias razões, vai radicalizando as suas posições, vai ficando mais intolerante em relação a qualquer opinião divergente, porque ela não é exposta a opiniões divergentes. E da intolerância à violência, o passo é relativamente pequeno. Então, nós passamos a viver esse mundo das narrativas. Cada um tem a sua narrativa própria e a verdade possível no mundo plural perdeu boa parte da sua relevância. E a terceira consequência tem muito a ver com o nosso evento, é que boa parte da publicidade migrou dos meios de comunicação tradicionais para as plataformas digitais. Pelo mundo afora, jornais fecharam ou perderam em importância, emissoras perderam a audiência e, hoje em dia, a principal fonte de informação das pessoas é a rede social, são as plataformas digitais. Há um problema grave nisso, porque gerou uma crise no modelo de negócios da imprensa tradicional. E a imprensa tradicional, ela é um business privado, é uma atividade econômica privada, numa sociedade aberta e capitalista, mas ela, a imprensa
tradicional preenche um papel muito importante numa democracia, que é o de criar um conjunto de fatos objetivos e, tanto quanto possível, checados, sobre os quais as pessoas formam a sua opinião. Esse, para mim, é o grande papel da imprensa. É o poder ler fatos que foram checados e que são fatos verdadeiros. E, a partir daí, cada pessoa pode formar a sua opinião. Mas as pessoas não divergem quanto aos fatos, e sim quanto às suas opiniões. O que aconteceu no mundo que a gente está vivendo é que as pessoas já não convergem quanto aos fatos. Cada um tem a sua própria narrativa de fato. E mentir passou a ser uma estratégia política praticada amplamente. E esse é um problema muito grave na vida, porque a gente tem que trabalhar sobre fatos compartilhados e formar as opiniões que quiser. Até pouco tempo atrás houve um grande desmatamento da Amazônia. A partir daí, a pessoa pode ter a opinião que quiser sobre a preservação da floresta. Pode achar que a floresta derrubada é muito melhor que a floresta de pé, porque acha que a floresta atrapalha o desenvolvimento. Eu acho que é uma visão equivocada, mas é um direito. A Rússia invadiu a Ucrânia. A partir daí, qualquer um pode ter a opinião geopolítica que quiser do mundo. O Hamas invadiu Israel e matou 1.400 pessoas de maneira bárbara e sequestrou outras tantas que mantém como refém até hoje. Isso é um fato. Israel reagiu com grande vigor e provocou a devastação que todos vimos em Gaza, que parte o coração das pessoas, e mesmo assim não libertaram os reféns. Tem gente... Portanto, esses são fatos. A partir daí, cada um pode ter a opinião que quiser sobre o conflito no Oriente Médio. Portanto, a imprensa tem esse papel decisivo, criar fatos comuns sobre os quais as pessoas formam as suas opiniões. E acho que isso é que nós perdemos no mundo que estamos vivendo, pela perda de espaço da imprensa no espaço público de uma maneira geral. De modo que eu sou um defensor de longa data de uma reocupação de espaço pela imprensa tradicional para a gente poder voltar a viver sobre o parâmetro mínimo civilizado, que é a gente trabalhar sobre a verdade possível num mundo plural, mas uma busca sincera, em boa fé, pela verdade factual. E, a partir daí, as pessoas formam as suas opiniões. E, por fim, apenas para explicar, nós aqui no Supremo Tribunal Federal decidimos uma questão que envolve as plataformas digitais, mas repercute também sobre a imprensa, porque a imprensa hoje é predominantemente digital. Não para mim, eu preciso dizer que eu ainda assino, eu recebo o único jornal impresso que chega aqui em Brasília, inclusive chega à tarde, e assino uma revista semanal ainda em casa. Estou com ela aqui na minha... Acho até que eu estou com ela aqui na minha pasta para provar que eu não estou mentindo. Então, vou fazer um comercial aqui, ó, está aqui dentro. Ainda gosto de ler no papel, boto na minha pasta e leio quando eu tenho tempo. Mas a imprensa migrou também para os meios digitais. Foi uma grande transição feita pelos grandes jornais brasileiros. Hoje estão todos online. E o Supremo, então, produziu uma decisão que eu considero muito importante e muito moderada sobre essa matéria. Meu Deus do céu, eu estava em Cuiabá, eu estou trabalhando com 1 hora de atraso, porque em Cuiabá eu estou olhando aqui e disse, meu Deus, está cedo. Não está cedo, está tarde, estou atrasado, estou cheio de audiência. Espera aí, que absurdo. A gente aproveitou, né? Eu estava achando que estava cheio de tempo. Só para explicar a decisão do Supremo Tribunal Federal e desfazer alguns mal-entendidos que ocorreram nessa matéria. Havia 2 ações aqui no Supremo Tribunal Federal, de longa data, no Supremo esperando para julgamento. Ações que envolviam a responsabilidade civil de plataformas digitais por conteúdos de terceiros. Responsabilidade civil, para quem é do ramo jurídico, é o dever que você tem de indenizar pela prática de algum ato.
Então, a questão é saber se as plataformas digitais deveriam ser responsabilizadas e pagar indenização por conteúdos postados por terceiros. Essa era a discussão. Havia dois casos. Um caso envolvia o Google, que teve, há muitos anos atrás, uma plataforma chamada Orkut, que era muito utilizada pelos jovens. E nessa plataforma Orkut formou-se uma comunidade de alunos de uma escola, uma comunidade pequena de 8 pessoas, que enxovalhavam uma professora. Falavam que ela era péssima professora, que ela era muito feia e usava uma linguagem bem grosseira, dizendo que ela era baranga, que ela era fedorenta, que não tinha peito, coisas assim desse bom gosto. Mas não havia nem racismo, nem propriamente crime contra a honra. Só comentários depreciativos de mau gosto. Bom, se havia crime ou não contra a honra foi um pouco a discussão no Supremo. Então, este era um caso. Aí a professora pediu ao Google que retirasse do ar aquela comunidade. E o Google, curiosamente defendido por mim, respondeu, eu era advogado na época, que retiraria depois da primeira ordem judicial. Naquela época ainda não havia o Marco Civil da internet. E o argumento, que eu até hoje considero um argumento relevante, é a plataforma, nós não queremos ser os censores privados do que pode ou do que não pode. De modo que o que não contraria os nossos termos de uso, a gente só retira por ordem judicial. Essa foi a posição do Google. Essa senhora professora vai, então, ao judiciário, que manda retirar, e o Google retira, mas a decisão judicial condena o Google a pagar uma indenização à professora. Então, a discussão era saber se houve ou não um ato ilícito do Google de não ter retirado quando ela pediu privadamente para retirar. Essa era a discussão num caso. No outro caso, era mais fácil. Era o Facebook e criaram um perfil falso de uma pessoa. Essas plataformas têm uma via de comunicação direta com o usuário pode notificá-la. E aí essa senhora notificou o Facebook de que havia um perfil falso dela. E o perfil falso era utilizado para falar coisas que ela não queria falar e ofendia as pessoas, brigou com um familiar. E o Facebook, interpretando, eu penso, erradamente, o Marco Civil da internet, que aí já existia, disse que só retiraria depois de uma ordem judicial. Porque o Marco Civil da internet, quando regulou essa matéria, disse: as plataformas somente são responsáveis por conteúdo postado por terceiros em caso de não remoção após uma ordem judicial. Essa era a regra geral do artigo 19. E aí tinha um artigo seguinte que dizia: a única exceção é no caso de revenge porn, que é você postar cenas de sexo ou de nudez sem autorização. Nesses casos, a simples notificação privada da vítima deve ser suficiente. Então, esses eram os dois casos: saber se o Facebook devia uma indenização por não ter removido o perfil falso e saber se o Google devia uma indenização por não ter removido a página do Orkut. Apenas para dar a conclusão específica dos casos, e nos dois casos eu acho que foi acertado, embora no primeiro eu não tenha votado. No caso do Facebook, o Supremo entendeu que havia responsabilidade porque era um perfil falso, não era nem uma questão de liberdade de expressão. No outro caso, o Supremo entendeu que não era devida a indenização. Porque o Supremo entendeu, aí então com o meu voto, porque eu votei na tese, que crime contra a honra depende de ordem judicial para ser removido. Porque senão você transfere para as plataformas o poder de arbitrar o debate público e definir o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Mas a decisão do Supremo foi uma decisão muito simples e, modéstia à parte, eu acho que muito boa. O Supremo decidiu basicamente duas coisas. A primeira, basicamente três coisas. A primeira, se for crime, se a postagem for um crime, a simples notificação privada à plataforma digital deve levar à remoção. 2. Para tudo o mais,
exige-se ordem judicial, inclusive crime contra a honra. Portanto, o crime contra a honra saiu da regra geral e caiu, ou não regra geral, saiu da regra notificação privada e ficou no que eu diria regra geral, você tem que remover por ordem judicial, que eu acho que é altamente protetivo da liberdade de expressão. E previmos, sugestão minha mesmo, um terceiro item que nós chamamos de dever de cuidado, que são aquelas matérias que o algoritmo tem que ser programado para não deixar chegar ao espaço público. Pedofilia, terrorismo, instigação ao suicídio, instigação à violência contra a mulher e crimes contra a democracia, mas não como um conceito aberto. O Código Penal tem os 4 tipos penais que correspondem aos crimes contra o Estado Democrático de Direito: golpe de Estado, abolição violenta do Estado de Direito, violência política. Portanto, eu acho que nós produzimos uma regulação bem moderada, a menos que alguém ache que a apologia do crime, ou instigação ao suicídio, ou instigação à mutilação de crianças faça parte da liberdade de expressão. Acho que nenhuma pessoa, não importa se é liberal, conservador ou progressista, acho que qualquer pessoa razoável deve entender que crime não deve estar na rede, que pornografia infantil não deve estar na rede. De modo que eu acho que nós produzimos uma regulação, mas não foi uma regulação abstrata no lugar do Congresso. A gente tinha que decidir 2 casos, e para você decidir os casos, você tem que estabelecer critérios, e como na vida, se aparecer um caso igual, você deve julgar da mesma forma, você estabelece um critério que vai valer dali para frente, a menos que o Congresso resolva legislar de maneira diferente. Portanto, eu acho que no Brasil, em matéria de liberdade de imprensa, assim, e teve o caso de assédio judicial, que eu mesmo fui o relator, que eu acho que a gente resolveu de uma forma positiva, que é você poder concentrar todo, porque isso era para você criar um nível de despesa para o jornalista ou para a empresa jornalística insuportável, fora o trabalho de ter que se defender em diferentes jurisdições. E aí a gente estabeleceu que, se o juiz perceber ou for comunicado de que ali se trata de um assédio judicial à imprensa, que ele concentre todos os casos em si mesmo, num único juiz que fica prevento, e ele vai decidir a matéria. Acho que foi uma boa solução e acho que esse problema diminuiu de qualquer forma. Portanto, em conclusão, eu acho que em matéria de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão no Brasil, a gente tem que ter muito cuidado em qualquer regulação, em qualquer legislação, porque o passado condena. Nós temos uma tradição censória que, como eu procurei resgatar, vem desde a Carta de Pero Vaz de Caminha. Acho que a Constituição de 88 tem uma postura libertária que o Supremo procura praticar de uma maneira geral. A ascensão das plataformas digitais e muitos abusos e articulações antidemocráticas levaram a uma ou outra situação de fronteira delicada, e acho que nós fizemos uma regulação das mídias sociais muito razoável e muito ponderada, que protege a liberdade de expressão. A liberdade de expressão numa sociedade aberta, ela é especialmente protegida por 3 razões. A primeira, porque ela é uma expressão da dignidade da pessoa humana, da personalidade humana. As pessoas têm a necessidade de se manifestar e têm o direito de se manifestarem. Em segundo lugar, porque a circulação da informação deliberada compromete esses 3 valores. Porque o discurso de ódio viola a dignidade da pessoa humana, a mentira deliberada prejudica, evidentemente, a busca pela verdade possível e prejudica a participação esclarecida dentro do processo democrático. Portanto, algum grau de regulação se tornou imprescindível, não é contra a liberdade de expressão, é a favor da liberdade de expressão, para protegê-la. Esse é o nosso papel e acho que isso é o que nós temos procurado cumprir. Muitíssimo obrigado.